Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar um pouquinho, continuar falando do assunto de relação terapêutica, mas agora a gente vai puxar, né, muito mais para a flexibilidade psicológica, para os processos da ACT, tá? O primeiro vídeo foi um pouco mais geral, né? A gente não tem como não ter falado de ACT lá também, porque é algo que impacta a nossa visão de mundo, né, Ana? Exatamente. E não tem como a gente falar um pouco mais da relação terapêutica em arte sem a gente introduzir a importância de um bom vínculo e como isso tem um resultado grande ali nas intervenções. Isso, acho que isso já ficou mais claro no vídeo anterior, né? Que a relação terapêutica é determinante de um bom resultado em psicoterapia, é determinante também, né, da efetividade das intervenções. Se eu não tenho uma boa relação terapêutica, é difícil a gente conseguir ver resultados significativos nas intervenções. E o objetivo do vídeo de hoje é trazer um pouco mais sobre isso, né, nos processos de flexibilidade e inflexibilidade psicológica da arte. Isso, até porque vamos lembrar que para a ACT, a relação terapêutica ela é um meio em que a flexibilidade psicológica acontece. Então, é na relação terapêutica que o terapeuta consegue modelar alguns comportamentos do cliente, usar da sua própria humanidade para flexibilizar alguns comportamentos da sessão, dos comportamentos-alvo. Então, por isso que a gente pensou em trazer essa discussão num tom mais reflexivo até hoje para vocês. Isso mesmo. Porque assim, gente, a gente já falou nos outros vídeos, né, como é importante o terapeuta ACT conseguir vivenciar a arte na sua própria vida, conseguir fazer terapia, para se conhecer, entender as suas próprias inflexibilidades psicológicas, porque qualquer dificuldade que o terapeuta tiver em alguns dos processos, né, de flexibilidade psicológica, elas vão aparecer na sua terapia com o seu paciente. Exatamente. Da mesma forma que os nossos clientes chegam na terapia, né, comentando que tem algumas dificuldades no trabalho, que são comportamentos, problemas que aparecem de diversas áreas, nós também. Só que o nosso trabalho é ser terapeuta. Então, isso Nossa, vai acontecer ali no nosso atendimento clínico. isso aí, e acontecendo no atendimento clínico, tem uma boa chance de afetar a relação terapêutica. Então, é bem importante que a gente reflita, se conheça, perceba algumas situações que estão acontecendo ali no nosso dia a dia de trabalho, que podem estar refletindo a nossa própria inflexibilidade. E com isso, Exatamente. afetando as relações, né? Tem até essa figura aqui do livro do Reis, ó, que eu gosto muito dela, porque é o hexaflex do terapeuta e o hexaflex do cliente, como eles se cruzam. Né, Sim, os processos de inflexibilidade que acontecem durante a sessão, né, isso de aí. ambos. Isso. Então, assim, se eu sou uma pessoa que tem dificuldade no geral em relacionamentos com pessoas, isso também vai aparecer no relacionamento com os pacientes, não tem como, e vice-versa. O paciente que tem uma dificuldade de relacionamentos com as pessoas vai aparecer na relação com o terapeuta também. Né? É impossível que isso não apareça, porque a terapia ali é uma relação, assim como qualquer outra que a gente tem na vida. Né? Exatamente. O terapeuta se colocar como humano no processo de terapia, observando as suas próprias inflexibilidades, observando as suas dificuldades, os seus próprios desconfortos, ele pode usar isso como uma ferramenta também nas intervenções, colocando como autorrevelações ou modelos para a intervenção e usando muito de um valor da horizontalidade com aquele atendimento, com aquele cliente, para se colocar de humano para humano, né, em que essa relação vai acontecer um meio para a flexibilidade psicológica. Isso mesmo. Então, assim, os objetivos que a gente tem hoje aqui, né, a gente trouxe algumas perguntas que vão para promover reflexões em estudantes de psicologia, aqueles que ainda não estão atendendo ou que já estão atendendo, profissionais da psicologia, para pensar nos nossos próprios processos de flexibilidade psicológica. A gente vai trazer para vocês algumas questões que são umas questões do Reis, né, do livro do Reis, aquele Aprendendo Arte, para a gente poder discutir aqui junto e pensar nos próprios processos do terapeuta que influenciam a relação terapêutica. Então, a primeira delas que a gente precisa refletir é assim, ó, que assuntos você evita com seus pacientes?
Então, você, como terapeuta, né, ou como estagiário, que assuntos que você tem mais dificuldade de trazer com o paciente? Não precisa ser com todos. Pode ser com um paciente específico que tem um padrão específico de comportamento. Eu vou dar um exemplo meu, assim, do início da minha carreira. Então, assim, eu ainda era muito nova, eu tinha em torno de 21, 22 anos quando eu comecei, quando eu me formei, eu tinha 21 anos. Então, eu era bem nova ainda, comecei a atender uma paciente, que era uma paciente bem mais velha que eu, era uma paciente casada, tá? E essa paciente, uma das queixas dela, né, era do relacionamento amoroso dela, e eu me lembro muito que ela trouxe para mim que ela, eu tenho dificuldade de falar para você que a única coisa boa do meu relacionamento é o sexo, porque você é novinha, você não é casada, ela falava isso. E naquele momento, essa fala dela acabou refletindo em mim, né? Então, assim, aí eu pouco puxava esse assunto com ela. Então, eu não falava muito com ela sobre o sexo, porque era difícil com aquela paciente específica, com a nossa diferença de idade, porque eu sabia que produzia um desconforto nela. Então, veja, Como a gente pode perder uma oportunidade tão rica de aprofundar uma necessidade do cliente. Com certeza. E era necessário falar sobre isso. Então, o paciente estava apresentando uma esquiva, e eu, naquele momento ainda terapeuta iniciante, realmente, em vez de fazer o bloqueio da esquiva e trabalhar a minha aceitação e a aceitação do cliente, eu também fiz esquiva do assunto. Então, foram duas pessoas forçando a esquiva da outra. Claro que se esquivando juntas, né? Naquele momento, claro que eu fazia supervisão, daí minha supervisora apontou isso e eu consegui intervir diferente, né? Estava iniciando a minha carreira como terapeuta. Mas só um exemplo para vocês de um assunto que eu evitava. E quantos assuntos a gente pode evitar, entrar em contato com ou um tipo de cliente, uma determinada demanda, gênero, né, alguns aspectos culturais, até financeiros, socioeconômicos, que pode ser que mantenha a esquiva do cliente, pode ser que mantenha as fusões cognitivas do cliente, na medida que a gente também está preso nesse processo de inflexibilidade da esquiva experiencial. Com certeza. Então, você vê, era uma dificuldade minha de aceitação e também uma dificuldade minha de seguir em direção baseada com os meus valores, o valor de ser uma boa terapeuta, de fazer um trabalho com qualidade, que eu não conseguia quando eu entrava na esquiva com essa paciente. Né? Então, veja, dificuldades minhas em processos ali de flexibilidade psicológica que apareceram na sessão e, pelo menos momentaneamente, afetaram a relação terapêutica. Ela sentia o resultado, porque ela sentia que ela não conseguia falar isso comigo, eu não conseguia perguntar isso para ela e trabalhar a aceitação, né? Então, assim, isso tem, né, um impacto na relação terapêutica, não tem como não ter. E sabe, Tati, que você falando, eu me lembrei da minha parte de início de clínica também, que isso aconteceu. É claro que não é só de início, isso acontece independente do tempo de formado, mas eu lembro de um muito claro, assim, muito específico, que eu estava no meu início também, lá pelos meus 20 e tantos, e eu estava atendendo um caso de luto. E falar sobre o luto que a pessoa vivenciava me evocava vários pensamentos de medo de morte dos meus familiares. E eu não gostava de falar com aquilo com a cliente na sessão. Então, eu evitava de falar aquele assunto, até que a supervisora, na época também da pós que eu fazia em ACT, muito esperta, percebeu que eu estava me esquivando junto e mantendo um comportamento problema da cliente. Eu lembro que ela falou assim, olha, você está reproduzindo o que a família, o ambiente está fazendo também, porque na família ninguém está falando sobre o luto, sobre essa perda familiar, e você está reproduzindo a mesma coisa e mantendo o comportamento problema e a pessoa no sofrimento. A partir daquele momento, eu tive assim a necessidade de enfrentar o meu próprio desconforto, lidar com o meu próprio desconforto e falar mais do luto com aquela cliente, e como as coisas evoluíram no atendimento a partir disso. Isso, como as coisas têm esse bloqueio, né? Querendo ou não, eu acho que claro que a gente pode ter dificuldade em várias áreas, a gente deu exemplos aqui em sexualidade, também em relação a luto, em outras, diagnóstico de uma doença, né? Então, eu acompanhei como supervisora de uma psicóloga que tinha bastante dificuldade de falar sobre a possibilidade de diagnóstico de câncer da paciente dela.
Mas eu acho que, assim, um ponto bem importante a falar é que eu acho que a sexualidade ainda, no geral, não é só sexo, sexualidade, ainda é um tabu muito grande. E às vezes a gente deixa de trabalhar questões importantes para os pacientes porque a gente não fala sobre isso, nem pergunta. Então, eu perdi as contas de quantas vezes eu já perguntei para meus alunos ou supervisionantes. E daí, você já perguntou? Já conversou sobre sexualidade? Ainda não. Daí eles falam assim para mim, mas como que eu pergunto isso? Né? Não tem como. Perguntando, né? De qualquer forma. Porque ainda é um tabu, né? Então, às vezes, quando sei lá, um adolescente ou um adulto jovem atendendo outro adolescente, às vezes ele tem dificuldade, tem fusões cognitivas, as quais assim, vai que ela acha que eu estou dando em cima dela, que aparece nesse processo. Às vezes algumas questões de gênero que também podem influenciar, né? Sim, vai que eu faço essa pergunta e a pessoa acha que eu estou sendo preconceituoso. Então, tem várias fusões que aparecem nesse processo que a gente precisa identificar, né, gente, e compreender. Identificar quais são os assuntos que nós temos as dificuldades de lidar, quais são as nossas esquivas dentro desses assuntos e as nossas fusões cognitivas, que se a gente se prende nisso, nesse processo de inflexibilidade, a gente vai manter um comportamento problema do cliente sem querer. Isso que é a pior parte, que aí a gente não vai estar com aqueles ouvidos da ACT atento. Pode até ser que perceba, né, a esquiva acontecendo, mas pode ser que o meu desconforto é tão grande de ter que intervir naquilo que eu deixo passar. Com certeza. E daí, entrando no assunto da fusão cognitiva, também é importante a gente pensar assim, outra reflexão. Que pensamentos e sentimentos sobre o cliente a gente luta quando está com ele? Vou dar alguns exemplos para vocês. Pode ter paciente, quando a gente está atendendo, a gente está pensando assim, nossa, mas eu acho que eu não estou conseguindo ajudar ele. Nossa, mas parece que essa pessoa não quer ser ajudada. Então, são pensamentos nossos, tá? Então, assim, olhar para o que está acontecendo na sessão, o que pensamentos me acompanham, que fusões cognitivas estão ali, que podem estar dificultando o processo, porque se eu acho que eu não consigo ajudá-lo, talvez eu não esteja nem tentando. E quantas vezes a gente também entra naquele pensamento, uma fusão cognitiva, de achar que a pessoa não vai dar conta. Não, se eu entrar nesse assunto agora, ela não vai dar conta, né? Ou eu acho que é muito pesado para ela agora. E o nosso cliente dá conta sim. Às vezes é a gente que está nesse movimento de medo, sentindo medo, com os nossos pensamentos do que vai acontecer depois, com a nossa conduta terapêutica do que efetivamente o cliente. Isso. E assim, se ele não der conta, eu só vou saber se eu testar. Então eu preciso tentar, né? Senão eu desisto antes de tentar. Então, veja, de novo, os processos de fusão atrapalhando a flexibilidade psicológica, a efetividade das intervenções, a relação terapêutica. A gente cai numa armadilha humana igualmente ao dos nossos clientes. Se eu achar que a pessoa não vai dar conta e eu deixar de tentar, eu vou aliviar imediatamente o meu desconforto, mas a longo prazo, pode ser que eu aumente um monte de outros pensamentos sobre mim, de que eu sou uma terapeuta inadequada, que eu não sou capaz, que eu sou insuficiente, aumenta o sentimento de insegurança, e cada vez mais essas intervenções potentes vão sendo deixadas de lado, e também o afastamento dos nossos valores enquanto terapeuta. Eu vou dar um exemplo de um processo terapêutico que eu acompanhei, que foi uma aluna minha que atendeu, que foi um processo bem bonito. Na verdade, a pessoa chegou, era um adulto jovem, né, a psicoterapia, ele tinha um problema congênito que era uma lisoencefalia, né, não sei se você já ouviu falar, mas o cérebro da gente, ele é rugoso. Ele nasceu com o cérebro liso. Nossa. Tá? E tinha dificuldades cognitivas relacionadas a isso. E quando ele veio para o processo terapêutico, para a psicoterapia, a cuidadora principal era a avó, porque a mãe trabalhava bastante, a avó cuidava em casa, e a avó dizia assim, ele está lá, ele estuda em uma escola especial, mas ele não consegue fazer muita coisa, mas vamos aqui, vamos trabalhar com ele, para ele se sentir melhor. Tal. Então, a avó veio com fusões cognitivas. Ele não consegue fazer muita coisa.
E a gente percebia ele com um comportamento muito passivo. Então, ele nunca dizia o que ele queria, ele sempre ficava esperando os outros fazerem por ele. E a gente trabalhou bastante o processo terapêutico com ele para autonomia, para ele se olhar para os sentimentos, vontades, necessidades, poder verbalizá-las para a gente. E eu me lembro até hoje que foi um processo muito bonito, que no final do processo terapêutico, a avó chegou chorando e ela dizia assim: nossa, essa semana eu estava doente, ele fez um lanche para mim, ele conseguiu fazer, e nem eu sabia que ele conseguia. E a gente fez sessões com ele, inclusive na cozinha, trabalhando autonomia, vamos fazer uma comida para gente. E como foi bonito, porque assim, essa fusão, às vezes, se nós, como terapeutas, acreditávamos que ele também não conseguiria, a gente não ia nem tentar. Então, essa fala me lembrou muito desse caso, como foi bonito, que a aluna falava assim para mim: será que ele consegue? Eu falava assim para ela: não sei, mas vamos tentar? Né? E veja, Tati, se vocês não tivessem tentado, o quanto vocês teriam privado ele, né, de ter experienciado uma vida com mais significado, uma vida valorosa. De identificar valores, do que ele gostaria da vida, do que ele gosta, até de comer, porque assim, ele só comia o que as pessoas davam. Então, o que eu quero comer hoje? O que é importante para mim? O que é importante para fazer? É importante para mim ajudar uma pessoa que me ajuda, que é a avó. Né? Então, como foi bonito esse processo terapêutico, mas a gente precisou quebrar muitas fusões da avó. Nossa, será que ele consegue? Então, pensamentos que vinham, será que ele consegue? E a gente realmente não tinha resposta, né? Se ele conseguiria ou não. Mas vamos tentar? Vamos ver se ele consegue? Vamos entender em que momentos ele consegue? Uma coisa bem contextual, né? Uhum. Mas ajudou no processo terapêutico. Só que a gente precisa olhar sempre isso com a gente mesmo, como terapeuta. Uhum, porque às vezes a gente cai nessas armadilhas, né, de sofrimento. A gente também vai se esquivar, a gente vai fusionar com algumas coisas e pode ser que impeça o resultado das intervenções. Uhum. E isso pode influenciar até algumas situações no qual a gente sente que a gente desistiu, ou está se distraindo excessivamente do processo terapêutico, ou está se desencorajando como terapeuta daquele paciente, que isso acontece. Uhum. A gente olha, interpreta para uma relação terapêutica, fala: olha, eu estou desestimulada. Sabe aquele dia que você fala: nossa, eu queria muito que esse paciente não viesse hoje? A gente é humano. Todo mundo pensa isso em algumas situações. Ah, esse paciente é difícil. E quando a gente tem esse momento, né? Ah, queria que essa pessoa não viesse hoje, que desmarcasse. Claro que é importante avaliar quais são as variáveis que influenciam nisso, mas especificamente da fusão, também identificar, até voltando para a tua pergunta de reflexão, Tati, quais são os pensamentos que a gente tem em relação a essa pessoa? Se eu pudesse dar adjetivos para essa pessoa que eu atendo, quais seriam os adjetivos? E como que esses adjetivos me pegam de alguma forma? Como que esses adjetivos me mantêm afastada dessa relação terapêutica? Isso. Afastada da relação terapêutica e de eu ter ações baseadas em valores como terapeuta. Me paralisam, né? Porque a gente sempre tem pensamentos em relação aos pacientes, sempre, né? É impossível não ter. E esses pensamentos, até como eles se relacionam com o self conceitualizado do outro. Então, sem querer, eu coloco um self conceitualizado nessa relação terapêutica. Pode ser que eu sustente ou reforce esse self que pode trazer problema nele fora do consultório e afastar de uma vida mais vital para ambos, tanto para o terapeuta quanto para o cliente. Isso aí. Então, eu acho que são reflexões a gente pensar. Então, de novo, a gente coloca isso, né? Processos de dificuldade, inflexibilidade do terapeuta que vão aparecer no processo terapêutico. Hoje a gente está dando só alguns exemplos. Mas acho que uma outra reflexão importante para a gente fazer também é assim, ó. Que ações a gente sente que a gente precisa ter em sessão para ser o tipo de terapeuta que a gente quer ser com aquele paciente? Porque é uma reflexão baseada em valores. E eu acho que é uma ótima reflexão, Tati, para separar aqui qual é uma ação valorosa que eu gostaria de ter com este cliente e qual é uma ação fusionada ou a partir de uma esquiva experiencial que eu acho que eu preciso ter para resolver um problema interno. Que parece que é fácil identificar, mas não é.
Então, às vezes, eu estou fazendo algo para o paciente, né? Então, até um pouquinho daquilo que a gente colocou no final da sessão passada, às vezes eu não cobrei aquele paciente que faz tempo que não me paga. E daí eu falo, não, mas é importante para mim manter o paciente. Tal. Será que é importante para mim ou é uma esquiva? De lidar com uma situação difícil? Que talvez pudesse ser para o terapêutico, para o paciente, eu puder fazer essa cobrança. E sabe, Tati, que você me falou isso, eu lembrei até quando da minha história aqui. Deixar de pontuar para o cliente quando estou observando algum afastamento da sessão, por medo de que isso possa trazer um rompimento efetivo, ou medo do que eu posso escutar sobre a minha prática enquanto terapeuta, e esse deixar de falar, que está percebendo um afastamento, que está percebendo um distanciamento, até um interesse mais reduzido na terapia, o quanto isso pode sim influenciar na saída. Ao contrário do que se a gente falar, a gente pode resgatar um vínculo terapêutico. Então, deixar de falar também vai ser em função das nossas esquivas experienciais e que podem trazer resultados que a gente não queria. Claro. Deixar de perguntar, deixar de pedir feedback, o que o paciente está achando, como é que ele está sentindo, né? Eu acho que isso é bem importante também entender. Só que às vezes é difícil, né? E às vezes são assuntos que a gente evita. Mas aí volta para essa reflexão: que ações eu preciso ter para ser o tipo de terapeuta que eu quero ser com esse paciente? Que eu valorizo ser com esse paciente. Então, para mim, pode ser muito difícil eu ter essa ação agora de pedir um feedback, de dar um feedback do que eu estou avaliando, de fazer uma cobrança, mas a terapeuta que eu valorizo ser e a terapeuta que esse paciente precisa, a minha ação é necessária agora nessa direção. Né? Qual é a ação que eu preciso ter na direção de uma vida valorosa enquanto terapeuta? Né? Por mais que seja desconfortável. E quando a gente faz isso, já dá para usar um modelo. Né? Já vem aí até o que eu estava falando inicialmente. O modelo terapêutico em sessão da própria vulnerabilidade, da própria inflexibilidade, dos processos que estão acontecendo em si na sessão, como uma forma de modelar o comportamento. Então, já dá para dizer, olha, hoje eu tenho uma coisa muito difícil para conversar com você. Faz tempo que eu estou sentindo um desconforto na nossa relação, tenho percebido isso e aquilo, etc, etc. E para mim, estou sentindo o meu coração aqui acelerado enquanto estou falando isso com você, estou me sentindo insegura, com vários pensamentos de julgamento da minha ação com você, mas a terapeuta que eu valorizo ser e o que você precisa na terapia é de uma ação minha mais corajosa, uma ação minha mais honesta, com você, então, em função disso, estou tendo essa conversa com você hoje. Então, é um pequeno modelo, mas que a gente pode usar dos nossos processos como uma ferramenta para a sessão. Isso aí, e quando a gente percebe fazendo isso, né, se afastando muito dessas direções baseadas em valores, nosso comportamento ali como terapeuta que é valoroso, a gente também refletir assim, como eu posso, eu como indivíduo, voltar para essas ações de uma forma gentil comigo mesma e com o paciente. Uma forma gentil não significa que eu não vou sentir, tá? Pode ser que eu sinta, mas uma forma naquele momento que eu dê conta, que leve em consideração as minhas dificuldades, que eu olhe para elas, que eu entenda elas, e como eu posso fazer diferente daqui para frente. Como eu posso voltar para ações comprometidas com os meus valores. Olhar caso a caso, acho que cada caso vai ter uma resposta diferente. Mas algo que é comum para qualquer atendimento é esse olhar do terapeuta para si. A importância de olhar para o seu próprio processo de inflexibilidade psicológica, das suas dificuldades e experienciar a ACT. Então, é por isso que é tão importante que terapeutas também experienciem a ACT, não só para saber uma teoria, mas se colocar como humano ao perceber em si essas inflexibilidades acontecendo no momento presente da sessão. Isso. E eu acho que o resumo de tudo isso que a gente está falando aqui hoje é isso, assim, a gente conseguir olhar para a gente como terapeuta, entender as nossas dificuldades, identificá-las, a partir da identificação delas, pensar, refletir, como é que eu posso trabalhar os processos que estão envolvidos nessas dificuldades em mim, como terapeuta, em prol ao benefício do paciente, não só do paciente, ao benefício meu também como terapeuta, em prol a ser um melhor terapeuta, produzir melhores resultados e intervenções,
em prol da relação terapêutica no geral. Exatamente, porque se eu me perco no meu processo de inflexibilidade, se eu caio numa armadilha de sofrimento humano, facilmente eu posso perder o momento presente da sessão e facilmente eu posso me afastar da vida valorosa enquanto terapeuta, de promover uma vida com significado para o cliente, de não ter uma boa condução e até um resultado não muito como esperado, né? Mais baixo ali de intervenções. E também trabalhar bastante a nossa autocompaixão, porque, assim, todos nós somos humanos. E algumas vezes, assim, não achar que a gente, se eu tiver com a terapia em dia, né, isso é uma ilusão. Se eu estou com a terapia em dia, bem trabalhado, meus processos de inflexibilidade nunca vão aparecer no meu trabalho como terapeuta. É a maior ilusão do mundo, porque isso vai aparecer em alguns momentos, e quando aparecer, não é o fim do mundo. Desde que eu consiga olhar para isso, identificar isso, tentar trabalhar e não deixar isso tomar conta do meu trabalho como Por psicóloga. isso que a terapia em dia e a supervisão com esse foco do próprio processo do terapeuta, não só como uma formulação de caso do que fazer, mas de como se observar, é extremamente fundamental. Né? Não vai resolver, mas vai te aproximar de uma vida com mais significado enquanto terapeuta. Isso, e de relações terapêuticas melhores, de relações no geral melhores, né? Então, quanto mais flexível a gente normalmente a gente se adapta melhor a contextos diferentes e a gente se relaciona melhor no geral com pessoas, inclusive com os nossos pacientes. Uhum. Então, eu acho que esse trabalho aqui que a gente quis trazer para vocês no vídeo de hoje são reflexões que estão aparecendo ali. A gente deu alguns exemplos de algumas aqui que a gente pode fazer, mas a gente pode fazer outras sempre também, né? Vocês deixem aqui para gente nos comentários o que vocês acharam hoje do nosso vídeo mais reflexivo, se vocês gostaram desses exemplos das nossas dificuldades, dos nossos processos de inflexibilidade, quais vocês gostariam de ver aqui também, que isso nos ajuda também a pensar uma direção para os nossos próximos vídeos. Isso aí, gente. Então, nos ajudem. Se vocês acharam que o nosso conteúdo é significativo, não deixem de compartilhar, de divulgar o canal com outras pessoas que vocês conhecem, né? E agradecemos de novo ali o interesse de vocês, o engajamento de vocês com o canal. Isso mesmo. E antes da gente encerrar, eu só queria trazer um trecho do livro aqui do Reis, desse aqui, que eu achei muito bacana quando eu estava olhando esses pontos da relação terapêutica na arte, que o trecho é o seguinte: a melhor maneira de implementar a tal da flexibilidade é incorporá-la não como um especialista, mas como uma pessoa humana semelhante e criar uma relação que também a incorpore. Uhum, legal. É uma boa forma da gente traduzir tudo que a gente queria dizer aqui. Isso, eu acho que bateu com tudo que a gente estava discutindo hoje aqui no vídeo. Isso. Eu também, coincidentemente, essa semana fiz até um post lá no Instagram, quem quiser dar uma olhada depois, que fala sobre essas nossas dificuldades enquanto terapeutas. Então, depois eu deixo o link aqui para vocês. Então, tá bom, gente. Obrigada por hoje, então. Tchau, tchau. Então, tá certo. Até a próxima. Um beijo.